Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 29 de janeiro de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamar, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, libertando, cortando laços, quebrando arcos, desfazendo toda a obra das trevas. Se tiver alguém desempregado, se eu possa estar abrindo a porta, se tiver alguém enfermo, que eu possa estar curando, meu Deus, neste dia chamado hoje. Amém? A palavra do Senhor está em Gênesis 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamasse seu pai Israel, e eles o embalsamaram. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, agora eu vou estar ministrando a tua santa, preciosa palavra no momento de João 3:30. Eu te peço que a missionária Nadir suma e desapareça, que o Senhor apareça, porque o importante é a tua palavra, Senhor. Amém, né? Então a gente vê que José, né, atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel, e eles o embalsamaram. Por quê? Porque José estava no Egito e era um costume do Egito o embalsamento, amém? E levaram 40 dias completo, pois esse era o tempo para embalsamento, e os egípcios choraram sua morte 70 dias, né? E ali, eles choraram e tudo ali, junto com José, porque José foi um grande administrador, né? E eles tinham muita gratidão por tudo que José havia feito. Então, na morte do seu pai, eles se mostraram junto, presente, tá? Passados os dias de luto, José disse à corte de Faraó: Se posso contar com a bondade de vocês, fale com o Faraó em meu favor e digam-lhe: Meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulta-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peço-lhe que me permita partir, sepultar meu pai, e logo depois voltarei. Então, José, ele vai e pede, né, para os seus pede ali para a corte, né, interceder ali para o faraó, né, se posso contar com a bondade de vocês, né. Então, aí diz assim que respondeu o faraó: vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar, né. Então ele vai e faz ali, né, cumpre ali, né, o pedido de seu pai, tá bom? Porque o pai dele pede: você me jura meu filho, tá? O pai dele pede ali no 49, 29, tá bom? No 49, versículo 29. Jacó pede. E aí ele vai, então José partiu para sepultar seu pai, com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte, toda a autoridade do Egito. Então José, ele era um homem influente, né? Então as autoridades estavam ali com ele, tá bom? E além deles, todos a família de José, seus irmãos e todos a casa de seu pai estavam ali também. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gozém. A carruagem, o cavaleiro também os acompanharam. A comitiva era imensa, tá? Porque José era uma pessoa importante. Então, seu pai, automaticamente, né? Eles queriam agradá-lo automaticamente por causa de José. Chegando à ira de Atade, perto do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira da tarde, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abisel Mizarim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhe havia ordenado. Então, o que Jacó havia pedido, eles cumpriram, tá? Que o enterrasse ali junto com a sua família. Isso é muito importante, né? Levaram-no à terra de Canaã e sepultaram na caverna do campo de Maquipela, perto de Marré, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron e Etita para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Então, Jacó, ele queria ser enterrado ali, onde o Abraão, seu pai, seu avô, né? Havia comprado ali para enterrar sua avó Sara, tá? Depois, seu pai, Isaac, também foi enterrado lá, sua mãe Rebeca também, e ali Lia também havia sido enterrada. Então, assim, a família deles, os patriarcas, foram enterrados em Maquipela porque foi Abraão que comprou, tá? Então, a gente vê que era algo assim que, como eu posso dizer, ele deixou ali para, para que
seus futuros, os seus descendentes, quando morressem, né, Abraão, fosse enterrado ali. Então, ali, e também, igreja, é algo assim espiritual, tá? Porque também, quando Jacó pede para sepultar, ele faz ali com que a terra de seus pais é reconhecida como a pátria que Deus deixou para ele. Tá reafirmando que foi Deus que deixou, tá? Os patriarcas, né? Então é algo muito forte, tá bom? É algo que ficou. Então a gente vê, né? Que tinha ali algo espiritual, né? O enterro dele ali, né? É algo que é dos patriarcas, tá? A gente vê também que a bondade de José. Vindo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhes causamos, né? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou, né? Então, José, ele recebe esse recado dos seus irmãos, entendeu? E como assim? Eu recebi eles, né? E eles ainda acham que José ainda estava com ódio deles, com rancor no coração. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. E José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Aleluia, né? José, Manuel, por favor. José era diferente, né? Era o escolhido de Deus, né? O escolhido de Deus não fica querendo fazer maldade. A gente não esquece, né? Não esqueceu. Mas a gente entende que muitas vezes é necessário a gente passar por situações, né? E assim foi-se, né? Mas, de novo, seus irmãos se prostraram perante ele, mostrando aquilo, né, que José havia visto no começo ali dos seus sonhos, tá bom? Manuel, por favor, a mãe tá acabando. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos seus filhos. Olha que lindo. Filhos de Efraim, além disso, recebeu com seus filhos os filhos de Mequir, filho de Manassés, né? E recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Olha que coisa linda. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, os patriarcas. De novo, tá vendo? Tudo aqui tá linkado aos patriarcas. E José fez o que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes que quando Deus intervir em favor de vocês, leve os meus ossos daqui, tá? Isso acontece mais pra frente, tá bom? Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito, né? Então a gente vê, igreja, a história de Gênesis é uma história muito linda, onde começa toda a história dos hebreus, toda a história do povo de Israel, toda a história patriarcal começa aqui, Abraão, Isaac, Jacó e José, que acaba prosseguindo ali no Egito. E agora a gente vai entrar amanhã, né, para o Êxodo, onde começa a história do povo de Israel mesmo, ali aos hebreus, né? E é coisa tremenda, né? Eu sei que Deus falou comigo, né, no livro de Gênesis, eu quero crer que Deus falou com vocês também. E que o Senhor, Deus, possa continuar falando, porque a palavra é dele. Eu só sou instrumento aqui para passar a palavra dele para vocês, tá bom? Deus abençoe e fiquem na paz.